A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido amigo ouvinte. Mais uma vez começamos o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até vocês levando um pouco mais da mensagem do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês em mais uma manhã de sábado, e hoje aqui com Geraldo Leburg vamos falar sobre os animais e o homem na visão espírita, baseado no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 9, que fala para nós dos 3 reinos. Então acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje. E convido vocês para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, nosso modelo e guia, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz. Neste momento, Pai amado, agradecemos uma vez mais pelo dom da vida, por podermos estar aqui reencarnados, em mais uma jornada de evolução. Agradecemos as bênçãos do mais alto e todo o auxílio que recebemos nesse nosso processo evolutivo. E se pudermos, Senhor, rogar algo, rogamos o teu amparo, o teu auxílio, para vencermos as nossas más tendências, vencermos nossos vícios morais, vencemos, Senhor, os desafios que nos são propostos. Que a tua paz, que teu amor, envolva todo o nosso querido planeta Terra, alcançando em especial aqueles nossos irmãos que mais sofrem. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então vamos começar nosso bate-papo hoje com Geraldo Leburg. A gente vai falar sobre os animais e o homem na visão espírita, baseado no Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 11, dos 3 reinos. Vai da questão 592 a 610. Se você tiver o Livro dos Espíritos aí, pode acompanhar com a gente. E perguntas que vocês tiverem ao longo do programa, vocês podem fazer no 3332-1517, que no próximo Pinga Fogo, se nós não tivermos como respondê-las hoje, no próximo Pinga Fogo, nós vamos apresentar as respostas que forem feitas aqui hoje sobre esse tema, que é um tema que nos traz muitas dúvidas, né? E muitas vezes a gente tem questionamentos a respeito dos animais, né? E do homem na visão da doutrina espírita. Então, Geraldo, para a gente começar na questão 592, se compararmos o homem e os animais, alguns animais mostram notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de modo preciso? Um bom dia para você, Geraldo. Bom dia, Melissa, bom dia, Fred, e bom dia aos ouvintes da Rádio Correio da Serra. Essa pergunta ela leva a uma comparação física entre as características dos animais e comparando com as dos homens, né? O homem é um ser à parte pelo físico, muito diferente as características, as propriedades, os atributos físicos da sua potência física em relação aos animais. Um exemplo, eu já li, não sei se é verídico, que uma pulga consegue dar um salto de cerca de 250 vezes o tamanho dela. Nossa. Imagine nós, né, um homem medindo 1,70 m, dando um salto de 250 vezes, né? Se isso seria possível, ele atingiria uma distância aí de uns 400 metros, alguma coisa assim. Então, pelo físico, nós temos toda a funcionalidade que os animais têm, mas nós somos menos bem dotados do que muitos desses animais, né? A natureza dos animais, ela supre todas as necessidades deles através do instinto. Eles conseguem se suprir de tudo aquilo que precisa. E a grande diferença é que nós, né, o homem, nós precisamos utilizar a nossa inteligência para inventar e prover os nossos meios de subsistência. Essa é a grande diferença. Embora nós temos ainda uma parcela, nós utilizamos já uma parcela muito grande de conhecimento instintivo, de práticas instintivas. E à medida que a nossa inteligência vai evoluindo, nós vamos aumentando o cabedal desse conhecimento e dessa aplicação do conhecimento instintivo. Um exemplo disso
é quando nós aprendemos a dirigir, a conduzir um veículo, por exemplo, né? Então nós raciocinamos, pensamos em todas as etapas ali ao volante, como temos que fazer para trocar uma marcha, como temos que fazer para converter em uma rua que tenha um direcionamento diferente. Depois que nós absorvemos esse conhecimento e adquirimos a prática, nós fazemos isso automaticamente, mecanicamente. Ou seja, esse conhecimento, a princípio raciocinado, depois ele é absorvido pelo nosso instinto. E tomara que saibamos utilizar corretamente os nossos instintos nesse particular. É verdade, com certeza. Infelizmente, às vezes a gente ainda usa de forma equivocada os instintos, né? Mas poderíamos dizer que os animais só agem por instintos exclusivamente, Geraldo? O instinto, sim, a maioria dos atos, né, dos animais, ela é de fato instintiva, para preservar, né, a sua integridade física. Mas há sempre algum fato que nos leva a admirar a atitude de algum animal, dando a ela uma característica, reconhecendo nela uma característica do uso da inteligência. E isso é fato. Nós estamos acostumados a nos colocar acima de todas as coisas, como o homem, como o ser racional da criação, e às vezes fazemos pouco da capacidade dos animais. Mas eu creio que eu com certeza, já várias vezes testemunhei, né, atitudes de animais que denotam o uso de inteligência, embora talvez assim um tanto quanto ligada às suas necessidades de conservação, mas acho que todos nós já teremos com certeza presenciado esse fato. Então eles usam o instinto de uma forma plena, mas aqui e ali já se identifica traços da utilização da inteligência, mesmo que fragmentada. Com certeza. A gente vê até pesquisas nesse sentido, né, com animais, no sentido dessa análise da inteligência deles e com resultados bem interessantes, né, até com cavalos. Cães é mais comum, né? Mas assim, a gente vê já com cavalos, com alguns outros animais também. A gente vê. Ontem eu estava vendo uma matéria sobre focas, a utilização das focas para buscar compreender um pouco mais como que surgiu a linguagem humana. E aí eles trabalhando esses animais para entender um pouco, elas começando a imitar sons humanos, né, de verbalização de músicas humanas, né, e aí eles estão estudando para entender um pouco mais essa questão da linguagem, né, e isso partindo aí dos animais. Então a gente vê que tem vários estudos que demonstram, né, que esses animais realmente dispõem de uma certa inteligência, não como a nossa, mas caminhando para isso, digamos assim, né? Exato. No livro dos médiuns, há uma comunicação do espírito Erasto, que ele diz que os animais foram criados por Deus e colocados junto ao homem para que pudessem nos ajudar, servindo de alimento, servindo de vestuário, mas, acima de tudo, para nos ajudar a nos humanizarmos. Porque, com certeza, ainda muitos de nós utilizam os animais como fonte de alimentos, as proteínas animais. Alguns, creio que muito pouco, ainda utilizam das peles dos animais como vestuário. Embora quase todos nós, com certeza, utilizamos um calçado, um cinto ou uma bolsa, qualquer um acessório, ainda de natureza de procedência animal. Mas para nos ajudar, essa talvez a questão que mais enaltece a criação dos animais. E para nos ajudar, não só nas nossas atividades, na nossa sobrevivência, mas nos ajudar-nos a nos humanizar, principalmente. Porque nós que nos arrogamos sermos os seres, né, inteligentes do universo, quando vemos algumas coisas, algumas atitudes dos animais, com certeza aprendemos algumas lições muito elevadas. Com certeza, é verdade. Agora, os animais, eles possuem alguma linguagem? Uma linguagem, com certeza, muitos têm, né? O latido do cão, o miado do gato e todas as formas sonoras, né, de linguagem. E muito também da parte, digamos assim, da expressão corpórea, física, né? Mas
é uma espécie de linguagem que utiliza. Talvez algum dia, se nós nos dedicarmos mais a observar, vamos fazermos descobertas mais amplas. Eu já tive a oportunidade de estar observando um carreiro de formigas, aquelas formigas saúvas que cortam as plantinhas que a gente cultiva, e observando que a maioria estava seguindo em uma direção já carregando o produto da coleta. E outras vinham em sentido contrário, evidentemente, essas que vinham em sentido contrário para buscar, né, a sua carga, mas tinha algumas que no trajeto do carreiro, elas ficavam como de vigilância e, interessante, ajudando outras a ultrapassarem obstáculos. Tinha um graveto no caminho, me lembro assim, e que tinha dificuldades, algumas formigas passarem por ali carregando um grande pedaço em comparação, um grande pedaço de folha em comparação com elas. E tinha ali 2 ou 3 que ela deixava cair e essas 2 ou 3 carregavam para o outro lado e ela retomava o fardo, né? Olha só que coisa interessante. Fantástico, né? E emitiam um certo som muito baixinho e no silêncio do local, mas eu conseguia perceber um certo som. Tinha alguma vibração ali, como um chiado, né? É uma forma de linguagem. Quer dizer, de qualquer forma, eles se comunicam entre si. E disse que muito mais até pela telepatia, por essa definição que nós damos de telepatia, pela transmissão do pensamento. E nesse aspecto é de se notar que quando ocorrem as grandes catástrofes da natureza, a quantidade de animais que são vitimizados não é tão grande quanto a dos seres humanos que porventura estejam naquele local. E parece que eles têm uma premonição e que antes já observam alguma mudança nos elementos e se colocam a salvo, isso de uma forma coletiva. Um foge e vai alertando os outros, né? Então, é uma forma de comunicação. Em Brumadinho falaram que observaram isso, né, antes da barragem romper, os animais, algumas pessoas relatam, né, que os animais estavam estranhos, estavam saindo do lugar, assim, estavam inquietos, digamos assim, ou seja, pode ser que eles pressentiam uma movimentação que os seres humanos talvez não conseguissem pressentir, né? Exato. No tsunami lá da Indonésia também. Aí 2004, 2005, aí já há algum tempo, né? Também isso foi observado. Os animais se colocaram em fuga, indo para terras mais altas, e com isso poucos foram aqueles vitimizados pelo tsunami. É muito interessante mesmo. Agora, há alguns animais, isso Kardec pergunta na questão 594A, mas há alguns animais que carecem de voz. Bom, pelo menos voz que nós, ou algum barulho, algum som que nós ouçamos, né? Parece que eles não usam nenhuma linguagem. Seria isso certo? É o questionamento de Kardec nessa questão, Geraldo. Nessa suposição de não usarem a linguagem, a gente poderia entender que eles são incomunicáveis, né, e que não poderiam viver, talvez gregariamente viver em grupos. Mas é o contrário que se dá. Os animais vivem em bandos, né? Olha os formigueiros, os vespeiros, né? E com uma organização muito grande. Então, mesmo que essa voz seja inaudível para os padrões humanos, ou até mesmo para os aparelhos, a instrumentação que nós humanos dispomos para medir a frequência, ela existe de alguma forma, sim. E ela pode se expressar por outros aspectos que não o da voz. Seja, por exemplo, pelo odor, né? Por odores especiais que comunicam algum tipo de sensação e com isso faz com que aquele conjunto, né, de animais se entendam entre si. O feromônio das abelhas, né? Sim. Que também permite a comunicação na colmeia de uma forma muito precisa, inclusive, né? Quando a gente estuda um pouquinho o trabalho das colmeias, das abelhas, é igual das formigas também, né? São sociedades coletivas de grande número de indivíduos, mas que cada uma tem a sua função, o seu trabalho, desenvolve a sua tarefa e coordenada. É também muito interessante, né? E de notar também que quando Kardec fez esse questionamento lá nos idos, né, de meados do século XIX, logo do princípio da segunda metade do século XIX,
a carência de aparelhos e de observação talvez fosse muito grande, mas ele não deixa, a espiritualidade não deixou isso aí em aberto. Ela diz que os animais, sendo dotados da vida de relação, ou seja, vivem em bandos, eles possuem meios de se prevenirem e de expressar as sensações que experimentam. É muito interessante realmente essa parte da linguagem. Agora, os animais, eles gozam de livre-arbítrio para a prática dos seus atos? Bem, aí nós vamos também estar restritos à nossa ótica, né, de humanos, né? Mas os animais não são simples máquinas, não são simples objetos, né? Eles, como a maioria das vezes das pessoas não pensa, não observa essas nuances do comportamento dos animais, né? A liberdade de ação deles, ela é restrita, ela é limitada pelas suas necessidades. Mesmo porque nós vivemos num mundo em que talvez da parte, vamos dizer assim, terrestre do nosso planeta, né, 90 e alguns por cento já é dominada pelo homem por suas máquinas, o que cria uma limitação muito grande aos animais, né? Mas eles utilizam, sim, esse livre-arbítrio precário, talvez, rudimentar, talvez, para atendimento às suas necessidades. Muito limitado, mas que não deixa de ser um livre-arbítrio, embora tão reduzido. Fale para a gente um pouquinho sobre o princípio inteligente dos animais, Geraldo. Como que isso funciona, essa evolução, digamos assim? Olha, esse capítulo, por sinal, aí do Livro dos Espíritos, nós estamos aí com embasamento nele, fala dos 3 reinos, do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal. E há um encadeamento em todas essas esferas, há um encadeamento. Nós vemos algumas propriedades inerentes aos minérios que não é um princípio inteligente, mas é uma ação de energia, é uma ação magnética. E nós percebemos já nos vegetais, no segundo reino, né, algo muito mais evoluído, né? As plantas respiram, né? Algumas têm algum tipo até de sensibilidade, né? As sensitivas, né? Sim. Até mesmo para a sua sobrevivência, apresamento, né? De seus alimentos. E vai chegando então ao reino animal, onde desde os unicelulares, os mais simples até os mais complexos, há um ciclo bem definido de nascimento, de vivência e de morte. Então, dentro desse ciclo, cada um, segundo as suas necessidades, utilizará algum atributo do que nós chamamos, alguma faculdade do que nós chamamos de inteligência. Nós temos os animais considerados superiores, aqueles mais próximos, né, à condição do homem, onde a gente observa isso com mais facilidade, e até por serem, na maioria, animais da nossa lida doméstica, né? Mas eles têm em gestação, né, esse princípio inteligente, e isso não se perde. Isso é acrescido pela contribuição deles, e a nossa inteligência, a inteligência dita humana, nós temos uma herança, um legado muito grande que foi provisionado pelas fases da animalidade. Isso é interessante porque é um estudo amplo, né, Geraldo, que infelizmente num programa só a gente não consegue abranger. Mas como os animais eles possuem uma inteligência que permite eles terem uma certa liberdade de ação, né, e a gente vê diferença de um animal, de uma espécie para outra, né, a gente vê animais que interagem muito mais, animais que interagem menos, mas a gente vê que existe, né, realmente uma certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio que independe, né, da matéria e sobrevive à matéria após a morte do corpo, Geraldo? Sim, com certeza, porque esse princípio espiritual, se não sobrevivesse à morte do corpo do animal, ele ficaria perdido. Então não teria justificativa da existência dele. Ele existe e ele é somado a um conjunto e beneficiará a todos aqueles que vivemos e que participamos desse conjunto.
E esse princípio, né, ele será uma alma igual à do homem? Bem, os espíritos responderam que é também uma alma, embora não igual à do homem. Uhum. Segundo a análise dos espíritos, ela é inferior à dos homens, mas é como uma alma, sim. O homem teria a alma animal e a alma espiritual. E os animais teriam só a alma animal, mas dotada já de alguns ingredientes, né, espirituais. Então, é uma espécie de alma, sim, o que anima os animais. E aí a gente pode dizer, né, que um dia esses animais, esse princípio inteligente que habita os animais, poderá evoluir até chegar na condição humana no futuro? Sim, com certeza é possível deduzir isso das colocações que a espiritualidade trouxe. Eu tenho uma visão, digamos assim, para poder enxergar, para poder entender como se faz esse mecanismo, como sendo, dando um exemplo de um recipiente contendo água. A água que está ali dentro daquele recipiente, vamos entender que ela está toda homogeneizada. E se você vem acrescentar uma gota d'água de um meio externo àquele recipiente, e se essa gota d'água tiver características de limpidez, de filtragem, de pureza mais elevadas do que aquela do recipiente, ela sendo adicionada ao recipiente, ela vai melhorar o conjunto. Mesmo que de uma forma assim, apenas uma gota d'água, mas ela vai melhorar o conjunto. Então, os animais contribuem com a sua gota d'água de melhoria para esse conjunto, né, imenso, e do qual nós extraímos os princípios, buscamos, né, as características da nossa espiritualidade. Então, eles conservam, né, a sua individualidade, mas não têm consciência disso, né, dessa individualidade, e tendo em estado latente, né, a inteligência, mas contribuem no todo, e também desse todo eles recompõem o que for necessário para próximas vivências. E essa questão da vida dos animais no mundo espiritual é uma questão que já trouxe até alguns livros, alguns questionamentos, né, muitas dúvidas principalmente. E eu lembro de uma história do Divaldo, que ele chega numa residência que ele iria pernoitar, que ele não conhecia a família, chega lá para o pernoite, e aí o pessoal o convida para entrar, e ele fala, mas e aquele cachorro ali, ele não é bravo não? Aí que o casal olhou um pro outro assim, que cachorro, Divaldo? Aquele pastor alemão ali enorme que tá parado me olhando ali, e era o pastor da família que havia desencarnado há alguns tempos, né? E aí o Divaldo percebe a presença desse princípio inteligente ainda com a família ali. E a gente vai ver Ernesto Bozano e outros autores também falando sobre a questão da existência no plano espiritual, né, desse princípio inteligente antes do processo reencarnatório deles. Isso também é muito interessante, né, Geraldo, essa questão da erraticidade dos animais? Sim. André Luiz, nas obras ditadas para o Chico Xavier, também cita muitos casos em que, né, os instrutores, né, os espíritos trabalhadores lá do plano de acolhimento utilizam de animais, né, e que esses animais ali têm uma utilização, um emprego, né, de uma validade muito grande. Mas com relação a esse comentário que você fez sobre o Divaldo, né, é comum também que os animais desencarnando, eles voltem em novas vidas, né? Não vou dizer exatamente numa reencarnação com memória perispiritual, mas eles voltam em novas vidas, né, no meio daqueles que os amaram e que eles amam também. E na questão 600, a alma do animal, ela vem se reencontrar depois da morte num estado de erraticidade como a do homem, ou seja, no plano espiritual que a gente está falando agora, né? Esse princípio inteligente do animal, ele se encontra na mesma situação do que a alma humana ou tem uma diferença, digamos assim, esse processo na erraticidade?
A erraticidade com relação aos humanos é um período, né, após o desencarne, em que, acolhido no mundo espiritual, nós espíritos vamos fazer um balanço, né, vamos, com a consciência dos nossos feitos e desfeitos, nós vamos fazer um balanço para poder ver, né, o que é necessário mudar, o que acertamos, o que desacertamos, e aí vamos trabalhar, né, no planejamento para a próxima encarnação, para o resgate, para as provações e para as missões necessárias. E o animal, como ele não conserva, ele conserva a sua individualidade, mas não a consciência, segundo o que nos foi colocado pela espiritualidade, ele não teria, ele individualmente não teria essa mesma vivência na erraticidade que tem o espírito humano. Mas lá na erraticidade há espíritos, né, a quem cabe essa tarefa de ver o que aquele animal realizou e o que é necessário que ele possa, em proveito do seu progresso, porque eles também progridem, e do progresso da humanidade, o que ele precisa fazer. Então, esses espíritos que são encarregados dessa tarefa, eles fazem isso e dão condições a que o animal quase que imediatamente, uma expressão assim muito rápida, quase que imediatamente, venham a encarnar novamente. E aí é um pouquinho diferente de reencarnar, porque reencarnar pressupõe ter a consciência, mesmo que não lembrada a todos os instantes, dos feitos de vidas anteriores. E eles encarnam novamente, né? Então, eles são sempre tutelados pela espiritualidade. Agora, na questão 601, Kardec pergunta: os animais, eles estão sujeitos a uma lei progressiva como o homem? Sim, eles são sujeitos a essa lei, eles progridem também, mas de uma forma específica, apropriada à condição evolutiva deles, né? Nos mundos como o nosso, o progresso deles se dá de uma forma. Nos mundos mais evoluídos, onde os espíritos já estagiam em níveis mais elevados, eles também, os animais que lá se encontram, vão ter também uma elevação espiritual, um progresso espiritual proporcional, correspondente à natureza daquele país. Mas ainda na condição de animais, ainda inferiores à dos homens, mas já se preparando, contribuindo, progredindo mais e contribuindo mais para a formação desse elemento inteligente, desse elemento espiritual, que vamos colocar assim, a matéria-prima de onde todos os espíritos se abastecem. Assim como os homens, é outra pergunta de Kardec também, assim como os homens, os animais eles progridem por ato da própria vontade ou pela força das coisas, Geraldo? Como eles têm um livre-arbítrio muito reduzido, muito limitado, o progresso é principalmente pela força das coisas. E o que faz com que também eles não estejam sujeitos ao processo expiatório, por não serem responsáveis pelas suas escolhas, né? Então daí eles não precisam resgatar nada, pois não conservam a consciência daquilo que tenham vivido em encarnações anteriores. E nos mundos superiores, os animais, eles chegam a conhecer, eles conhecem a Deus ou não? Para conhecer Deus, nós precisaremos, nós, né, humanos, né, precisaremos atingir a plenitude, alcançar, sermos, nos tornarmos espíritos puros. Então os animais ainda não têm essa condição. Diria que para eles o homem é como um Deus, da mesma forma como nós antigamente, né, a presença antigamente, no passado remoto, até mesmo atual para muitos de nós, consideramos a presença de espíritos como deuses, né, algo que a gente não consegue compreender. Fala para a gente um pouquinho sobre essa inteligência relativa que os animais possuem. Eles têm uma inteligência adequada ao atendimento das necessidades primárias deles, de sobrevivência, de alimentação, né? E muito diferente da inteligência, dos conceitos de inteligência que nós temos como balizamento da conduta humana.
Então a inteligência ela é uma propriedade comum, né? Um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Sim. Nós, né, homens, né, na condição animal, né, utilizamos, né, como talvez aí intitulado como instinto, principalmente instinto de conservação, de preservação, de reprodução, utilizamos a inteligência de uma forma assim mais embrutecida. Mas os animais, eles têm principalmente essa inteligência ligada à vida material. O homem já mais evoluído tem, além dessa, a inteligência que proporciona a vida moral. E na questão 605, Kardec também pergunta: de outro modo, podemos considerar que o animal é um ser semelhante ao homem, apenas não tendo a alma espírita? Essa pergunta se deve a que, na época em que foi colocada para a espiritualidade, imaginava-se, né, como forma simplista de definir que os animais teriam uma alma, a alma animal, e que nós humanos, teríamos duas almas, uma alma animal e uma alma espiritual, né? Mas nós não temos duas almas, nós temos uma alma só. O nosso corpo, é que tem, através dos instintos animais, né, a sensação, né, que é passada através dos órgãos sensitivos. Né? No homem, só a nossa natureza é que é dupla, não a nossa alma que é dupla. Né? É porque nós utilizamos já o livre-arbítrio de uma forma bastante intensa e, com isso, adquirimos a consciência do que temos, do que devemos fazer de certo, do que é errado fazer. Né? Há no homem a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo corpo, nós participamos da natureza dos animais. E pelo espírito, nós participamos da natureza espiritual. E além das suas próprias imperfeições, das quais o espírito precisa se despojar, né? O homem, ele tem ainda, Geraldo, que lutar contra a influência da matéria, ou seja, a matéria ainda nos traz dificuldade, né, nesse nosso processo evolutivo? Sim, nós temos, né, através da inteligência, do emprego da nossa inteligência, né, e mesmo das práticas instintivas, né, nós temos essa possibilidade de cuidar das nossas imperfeições, né, tentando nos aprimorar. São distintas a nossa inteligência instintiva, vamos dizer assim, e a nossa inteligência intelectual, se é que eu não estou cometendo aqui um grave erro de interpretação, né? E distintas também daquela que o animal apresenta. A tal ponto que o objetivo dessa pergunta era saber se haveria em algum momento a possibilidade do espírito que antes tem animado um homem pudesse, através do que se chama de metempsicose, vir a encarnar como um animal. Não, não tem. Ou seja, não tem como, não há, como se diz, né, entre aspas, involução. A gente não regride, não retroage, né? Não retroage. É certo. Embora possamos, através da nossa inteligência e todas as aquisições, possamos e devemos sempre auxiliar o progresso dos animais. Com certeza, com certeza. E de onde que os animais tiram o princípio inteligente que constitui a alma, né, de natureza especial de que eles são dotados? Eles retiram de um meio único que é comum a todos nós, que é o fluido cósmico universal, né? Do elemento inteligente que está dentro desse fluido cósmico universal. Daquele reservatório, como eu disse assim há pouco, de água, onde cada um vai ali e coloca a sua gotinha de resultados de evolução, de acertos e às vezes também de desacertos. E aí a gente poderia dizer, então, que a inteligência do homem e a dos animais, ela decorre, então, de um único princípio, da mesma origem? Sem dúvida, é a mesma origem, não há, né, diferença de onde ela veio do mesmo Criador. Só que a inteligência do homem já passou por um processo de elaboração mais amplo e que, dessa forma, coloca acima da inteligência relativa do animal. E onde que o espírito passa essa primeira fase do seu desenvolvimento, Geraldo? Aí, se tratando do espírito, né, propriamente do espírito
espírito assim, com E maiúsculo, né? Com E maiúsculo, o espírito humano, né? Uhum. Ele passa numa série de existências que antecedem ao período, né, ao qual se denomina humanidade. Ou seja, antes de nos tornarmos um elemento integrante da humanidade, nós passamos por uma série de outras vivências, estagiamos, né, de alguma forma no mineral, no vegetal e nos animais, buscando características de cada uma dessas fontes para formatarmos, né, o nosso espírito. E parece que assim poderíamos considerar que a alma, né, como um princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Sim, ela, nesses seres, né, a questão aí ela ficou um pouco Truncada por conta da questão anterior, né? truncada, né? Ela, o que denominamos alma, é um princípio inteligente e aplica-se também aos seres chamados seres inferiores da criação. Uhum. Esse princípio inteligente ele tem um começo, ele se elabora, ele é rudimentar, primitivo, mas ele se individualiza pouco a pouco e aí ele se prepara, ele se ensaia para a vida plena do espírito. Agora, esse período de humanização, ou seja, que precede, né, a alma se tornar espírito no sentido humano, né, já na encarnação como seres humanos. Esse período de humanização, ele começa na Terra? Bem, a Terra é um dos estágios evolutivos já um pouquinho mais evoluído do que tantos outros, né? Não necessariamente é o ponto de partida da primeira encarnação do homem. Uhum. Nós, nas nossas primeiras encarnações, né, o que nós chamamos de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores, em mundos primitivos, né? Mas pode acontecer que um espírito ele venha já no seu desde o seu início de vivência chamada humana, vir a habitar a Terra, vir a viver na Terra, a ter a sua primeira encarnação na Terra. Considerando que a Terra, também como planeta, ela passou. Ela vem lá desde os seus primórdios, passando por evoluções físicas, passou por tempos, né, primitivos, até chegar ao estágio que está hoje, que ainda não é um estágio pleno, não é o estágio ideal, ainda vai evoluir mais. Após a morte, Geraldo, o espírito do homem, ele tem consciência das suas existências anteriores ao período de humanidade, ou seja, a gente lembra quando nós éramos, né, era um cachorrinho, um gatinho, a gente tem essa memória? Os espíritos dizem que não, porque essa consciência, a gente viu um pouco mais anteriormente que o espírito, o animal mantém a sua individualidade, mas não a sua consciência. Então, nós não temos a consciência das parcelas de vivência, né, que vêm a compor o nosso estado atual, de quando nós participávamos dos outros reinos, ou deste reino, do reino animal, mas de uma forma assim menos evoluída do que aquela a qual passou a designar-se humanidade. E outra questão que Kardec coloca nesse mesmo sentido, nesse mesmo caminho, né? Uma vez na fase já de humanidade, né, enquanto homens, o espírito ele conserva traços do estado em que se achava no período que poderíamos chamar de pré-humano? Esse pré-humano é um pouco diferente da questão anterior, que dizia que é totalmente anterior. Esse pré-humano é o homem arcaico, o Neandertal, né? Aqueles que estavam já destinados a evoluir e atingir o ponto que nós conseguimos atingir hoje. Isso vai depender muito do tempo em que cada um espírito gastou para passar de uma condição a outra, para evoluir de um ponto para o outro, né? Em alguns, às vezes, ainda até alguns vestígios dessas épocas remotas possam estar impressos na sua memória perispiritual. Mas isso quase como uma exceção, porque naturalmente nós vamos nos lembrar dos feitos após estarmos já formados como espíritos.
E para a gente encerrar, Geraldo, essa primeira parte, depois a gente vai ter que continuar num próximo programa ainda, né, que o assunto não terminou, mas pela questão 610 de Kardec. Os espíritos teriam se enganado ao dizerem que o homem é um ser à parte na ordem da criação? Bom, ele não é de uma safra especial ou de uma casta, mas ele é um ser à parte. O homem é um ser à parte, sim, visto ter adquirido faculdades que o distinguem de todos os outros. Ele tornou-se, hoje, um ser à parte, mas ele vem do mesmo princípio da criação. Como tudo que foi criado, nós, criaturas, também temos as mesmas características, mas já um tanto quanto buriladas, trabalhadas, até atingir esse ponto. E ainda é bem no começo que nós estamos. Com certeza. Geraldo, a gente agradece a sua participação, ainda mais por trazer esse assunto que realmente traz muitas dúvidas para a gente, né? Tenho certeza que os ouvintes querem fazer perguntas, ficaram com dúvidas. A gente tem até aqui uma pergunta da Maria de Jesus, lá de Safortes. Não vai dar para a gente fazer aqui no programa, mas a gente vai voltar com esse tema no dia 27 de julho. No próximo mês, na próxima vinda do Geraldo aqui, e aí a gente vai falar um pouco sobre outras questões importantes com relação a essa questão dos animais e também de nós humanos, né? E aí a gente vai ter oportunidade também de tirar dúvida dos nossos ouvintes. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, Geraldo. Eu agradeço a todos pela audiência e só fazendo um pequeno prólogo aqui do que vai acontecer, nós vamos falar sobre o fim da vida dos animais, o fim do ciclo da vida que estão vivendo aqui entre nós. Da eutanásia, da distanásia e da ortotanásia, da forma como nós entendemos ou lidamos com os animais. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.